Eu vejo muitas pessoas querendo ser líderes, mas não são pessoas que são boas influências ou que saibam influenciar. O líder ele tem que ser uma boa influência e ele tem que saber influenciar. E esse saber é por dom. Ele não estudou como influenciar. Ele simplesmente aprendeu por convívio ou recebeu essa graça, esse dom de Deus. A boa influência como pregador do Evangelho, ela é tão importante que se você for uma boa pessoa, no convívio com outras, essas acabam se tornando tão boas quanto você. Então esse negócio de escola de líderes, escola para a formação de obreiros e tal, isso é idiotice, curso para o indivíduo se tornar um pastor. Só faz um curso para alguém se tornar pastor quem nunca recebeu essa graça, esse dom de Deus. Um líder, ele não precisa de curso. Ele aprende com o Espírito Santo, convivendo com Jesus Cristo. O Espírito Santo ele foi colocado justamente para dar continuidade ou para servir de substituição no que diz respeito à companhia de Cristo. Então, convivendo com o Espírito Santo, você vai se portar como Cristo. Cristo se portava como Deus. Vocês estão entendendo? Logo, quando nós convivemos com o Espírito Santo, nós aprendemos a nos portar como Deus, porque o Espírito é dele. E esse Espírito vai nos ensinar a nos portar como ele, assim como esse Espírito em Cristo fez com que Cristo se portasse como seu Pai, como Deus. E em tudo. Então, esse lance de escola para a formação de líderes, oficiais, obreiros, isso é vaidade, é criação humana. Na igreja não havia isso. Na igreja havia o seguinte, Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 11 em diante. Diz assim, e ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo. Olha que interessante isso aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos ou emissários, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu. Ele mesmo separou essas pessoas com essas características. Isso aqui são os dons ministeriais. Ok? Então o que é um dom? Um dom é um presente, é uma dádiva. Cristo achou alguns homens e deu-lhes a cada um, de acordo com a sua capacidade, um dom para que ele pudesse assumi-lo. Qual era o intuito de receber esses dons? Do indivíduo receber o dom para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Para que isso serviria? Qual era o intuito? O que Cristo queria com isso? Querendo o aperfeiçoamento, ou a formação, o preparo dos santos para a obra do ministério, para poder trabalhar no ministério de Cristo, que era o de pregar o evangelho, de expressar Deus, de fazer Deus conhecido, através do comportamento e dos ensinos. Ok? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses ministérios eles foram dados para quê? Para que o indivíduo, em convívio com os homens que tivessem esses dons, pudessem, de forma natural, de forma, como que eu posso dizer, muito discreta, muito por dom, muito por separação de Deus mesmo, se adaptarem à postura dos tais. Porque quando Deus tem um plano na vida de alguém, quando Jesus dá algum dom ministerial ao indivíduo, o tal convivendo com quem o tem, a imagem daquele que o tem, ele se porta. Então, se você chega dentro de uma igreja e essa igreja é estruturada, fundamentada da forma correta,
Você está ali convivendo com um apóstolo, se o seu dom foi para ser um apóstolo, se foi esse o dom, você vai se aproximar, você vai se identificar com aquilo, vai se adequar àquela postura e vai, no convívio com ele, ser preparado para ser um apóstolo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma escola, é no convívio. O discípulo aprende ouvindo e vendo. É no convívio. E, da mesma maneira, todos os outros dons. Só que a igreja de hoje, ela trouxe a falsa ideia, eu até digo o conceito herético, de que a pessoa entra na igreja e ela tem que passar por uma série de processos ou uma série de ministérios até chegar no de apóstolo, que segundo eles é o maior, mas na verdade não é, é o mais trabalhoso, porque ele é muito mais complexo e completo, né, do que os outros. Os outros são muito específicos, mas você pode ver que o apóstolo ele atua em todas as áreas, porque ele é o formador. Ele é o formador, né? Ele é aquele que, se o cara quer aprender a apacentar, ele consegue ensinar o cara a apacentar. Se o cara quer aprender a ensinar, ele consegue formar o cara um mestre. Se o cara quer ser um pastor, um profeta, ele consegue, né? Ele consegue, ele compreende, ele sabe como todos os ministérios atuam. Então essa maneira que nós vemos hoje, essa formação como nós vemos hoje, muito acadêmica, muito letrada, como que eu posso dizer, muito técnica, ela não tem inspiração. Ela é muito fria, ela é muito mecânica e às vezes até introduz ensinos e hábitos que não são os de Cristo, que não são úteis para a salvação da alma de absolutamente ninguém, inclusive é do indivíduo que está se alimentando desse pão envenenado, bebendo essa água, como que eu posso dizer, contaminada. É no convívio que as pessoas se formam, é no convívio, ok? Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, em primeira instância, o corpo não é edificado em quantidade de pessoas, mas sim em preparo de pessoas, em formação de pessoas. Olha que interessante. Até com a finalidade, essa formação, ela tem um prazo determinado, porque até que pressupõe um espaço de tempo onde o indivíduo, no convívio com quem tem esses ministérios, já tenha alcançado a estatura, ou a estrutura, ou a capacidade, a maturidade para poder atuar. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, o intuito desses dons ministeriais na vida dos indivíduos é justamente para levar a igreja a ter a mesma fé e o mesmo conhecimento de Jesus Cristo. A mesma fé e o mesmo conhecimento. É levar o homem à imagem de Jesus, porque ele é a imagem de Deus. Compreenderam? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Qual é o propósito disso, do amadurecimento? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? É um cara que ele não tem uma posição, ele não sabe quem ele é, ele não tem identidade, ele não sabe no que crê, ele oscila, pula de galho em galha, nunca cresce, nunca evolui, por conta de que ele não amadureceu a imagem de Cristo. Quando o indivíduo não expressa Jesus, ele ainda é menino. E o menino não tem responsabilidade. O menino não sabe o que faz. O menino não pode assumir a herança. Nós temos aí o exemplo do filho pródigo, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O menino, toda hora ele é enganado, toda hora ele se equivoca, toda hora
ele comete um deslize. Toda hora alguém passa a perna nele. Toda hora ele se deixa levar por algum atrativo, por algo que pareça ser verdade. Porque ele é inconstante. Então as fraudes são para os meninos. As fraudes são para aqueles que não têm preparo, que não têm o conhecimento, que não têm a maturidade de Jesus. Esses são facilmente enredados. Antes, quando o cara alcança essa estatura, segue a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, em tudo nós temos que crescer, em tudo nós temos que amadurecer, em tudo nós temos que ser aperfeiçoados à estatura, à imagem dele, à postura dele. A pregação do Evangelho consiste em que nós cheguemos à estatura de Cristo. E Cristo deu esses dons ministeriais para que possamos formar as pessoas à imagem dele através do discipulado, que é o ensino por meio do convívio. Ali você descobre quem você é. Só que os indivíduos hoje têm sido levados pela vaidade que os ensinos das igrejas trazem e que os líderes expressam, de que entre os ministérios existe aquele que é o maior e aquele que é o menor, quando na verdade são obrigações distintas e o povo não pode ter a pretensão de querer achar que o apóstolo é maior, é mais importante, então ele vai querer ser um apóstolo, porque hoje é a visão é essa, o cara entra na igreja, ele entra como membro, aí vai para cooperador, evangelista, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, e agora eu fiquei sabendo que tem até patriarca. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Tem igreja que já tem arcebispo. Meu amado, eu não quero me ater agora a falar muito sobre ministérios. Eu quero que você entenda que os dons ministeriais são dados por Cristo e que você descobre ou se encontra sabendo quem é, se identifica no convívio. E que você não pode ter a vaidade de achar que a forma como foi formada essa hierarquia aí fora no sistema religioso, ela seja determinante ou determinada, ou tenha sido, como que eu posso dizer, criada por Deus ou por Jesus. Ela não foi, ela não tem nada a ver com o reino de Deus. Ali é uma hierarquia totalmente controladora, manipuladora, que não diz respeito nenhum ao verdadeiro sistema discipular implantado por Jesus. Jesus não ensinava com um quadro, com uma lousa. Jesus Cristo ensinava, ele ia falando, ele ia se portando. Eu, claro, acredito que tudo o que ele dizia, eles iam anotando. E por isso que eu peço até para você que assiste os vídeos, que você tenha em mãos caderno e caneta, tenha uma Bíblia para você conferir se o que eu estou dizendo é verdadeiramente assim como tem sido dito. E o caderno para você anotar as referências, de repente alguma frase ou alguma explicação que tenha sido esclarecedora e você achou ela importante para a sua vida, não conseguiu ou tenha medo de perder esse selo, essa informação, então que você anote para que você em cima daquilo possa explanar, se aprofundar e crescer na graça e no conhecimento, ok? Todavia, o que eu quero que você entenda é que a sua formação depende muito do nosso convívio. É convivendo que você vai encontrar Jesus nos meus atos. É convivendo com Jesus que eu vou encontrar o comportamento, os atos de Deus. Você está entendendo? Então, é uma cadeia, é um segmento que tende a formar pessoas de uma maneira muito espiritual. É ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. O Evangelho ele tem força não simplesmente por ser dito, mas por ser identificado, ser visto. As pessoas olhavam para Jesus e viam a palavra de Deus encarnada, o verbo em carne. Então, a pessoa tem que olhar para você e ver a palavra de Deus no seu comportamento, na sua postura, nas suas palavras, nos seus sentimentos, no seu olhar, no seu modo de ouvir, nas suas expressões. Entenderam? Entendam isso porque isso é extremamente importante para a vida de vocês. É extremamente importante.
Olha só. Efésios capítulo 4 ainda, a partir do versículo de número 17. Olha o que a palavra ensina. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, né, não vos portais ou vivais mais, como andam também os outros gentios, aqueles que não são crentes, na vaidade do seu sentido, do seu entendimento, entenebrecidos no seu entendimento, ou seja, tendo o entendimento envolto em trevas, separados da vida de Deus, distantes da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, o cara, quando é privado de entendimento, ele vai ter um coração duro, ele vai ter o seu entendimento entenebrecido, ele não vai entender, ele não vai ter o seu entendimento iluminado, esclarecido pelo Evangelho. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos mais nos portar como antes, como até hoje esses se portam. Nós temos que nos portar como Jesus Cristo. Então ele continua, os quais, havendo perdido todo sentimento, ou perdido toda, como que eu posso dizer, toda sensibilidade, se entregaram à depravação, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, você não aprendeu esse tipo de Jesus, esse tipo de Cristo. Nós aprendemos um Cristo santo, puro, sábio, iluminado no entendimento, cheio de sentimentos bons, expressando puro amor. Você está entendendo? Esse foi o Jesus que nós aprendemos. E como é que nós aprendemos esse Cristo? Convivendo com Jesus. Você precisa entender Jesus, você precisa conviver com Jesus. O Espírito Santo ele foi dado para substituir a companhia física de Cristo. E convivendo com ele, você pode aprender como era Jesus, porque o Espírito Santo vai receber o que é de Jesus. Olha só, Evangelho de João, capítulo de número 16, a partir do versículo 13, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então o que Jesus Cristo estava dizendo é que o Espírito Santo serviria de veículo para transmitir aos discípulos as informações que ele havia recebido do Pai. O mesmo Espírito que o Pai se utilizou para transmitir as informações para Cristo, Cristo agora se utilizava para que por meio do Espírito, ou o Espírito substituindo a pessoa, a presença física de Cristo, pudesse ensiná-los ou dar continuidade a Cristo. Por isso que ele disse que o Espírito receberia do que era dele. Quando ele estava entre nós, Deus se utilizava do seu Espírito para habitar no seu Filho e por meio do Espírito lhe dá as informações necessárias, as quais ele expressou o Pai e ensinou a sabedoria do Pai por meio da pregação do Evangelho, a vontade de Deus. E agora Jesus, na posição que ele foi colocado, ele se utiliza do Espírito que em nós habita para que esse Espírito continue fazendo a obra dele. Então é como se o Espírito fosse um veículo que traz a informação de Jesus para a humanidade. Vocês estão entendendo? Nesse sentido. Você pode ver o seguinte, ó. Em João 14, 15, Jesus disse assim, olha, se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro em hebraico, ou em grego, perdão, alon,
ela significa literalmente outro com a mesma função. Você está entendendo? É outro com a mesma função. O Espírito Santo não era Jesus, mas ele veio para cumprir na nossa vida a obrigação de Cristo, para nos ensinar. Então Cristo se utiliza do Espírito para continuar nos transmitindo as informações necessárias para que o conheçamos, para que o compreendamos e por meio dele entendamos a Deus, ok? Conheçamos a Deus. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, olha, o Espírito estava em Cristo, eles conheceram o Espírito por meio do comportamento de Cristo. O Espírito que era de Deus, eles viam Deus ali pelo Espírito em Cristo. Então ele disse, mas vós o conheceis. O mundo não o conheceu e nem o viu, certo? Ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não pode, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, certo? Porque habita convosco. E ele estava na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Quem olhasse para Jesus sabia quais eram as ações do Espírito Santo, sabia como era Deus. Então, se você quer saber como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou do Espírito Santo da verdade, se você não vê a pessoa se portando como Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Simples assim. Simples assim. Os apóstolos o conheciam porque viam ele em Cristo, por meio do comportamento de Jesus. Então, o Espírito habitava com eles, habitava convosco, mas não estava neles, e estará, indicativo do futuro, em vós. O que aconteceu em João, capítulo de número... Deixa eu ver, capítulo de número 20, versículo de número 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, só no capítulo 20, versículo 22, após a sua ressurreição, foi que ele apareceu e soprou e eles receberam o Espírito Santo. Mas até então, o Espírito habitava com eles, eles conheciam o Espírito, mas não tinham o Espírito. E olha que já eram muito mais crentes do que muitos nos dias de hoje, hein? Aliás, do que todos que eu conheço nos dias de hoje. Então, o Espírito Santo, ele foi nos dado com esse intuito de nos formar à imagem de Deus, de fazer com que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Deus. E essa formação é no convívio, você tem que conviver com o Espírito Santo, como os apóstolos conviveram com o Espírito em Cristo. As pessoas têm que conviver com o Espírito Santo em nós, para que elas sejam formadas à imagem de Deus, para que elas possam se encontrarem no reino, saber qual foi o dom ministerial que Cristo lhe confiou. E ali, acompanhando quem recebeu esse dom, elas possam aprender a se portar, vendo Cristo atuando naquele ministério por intermédio da vida daquele indivíduo. Ok? Então, voltando para Efésios, capítulo 4, diz assim, e digo isto, versículo 17, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, a pessoa que foi ensinada em Jesus, se realmente ela foi, ela vai se portar como ele, ok? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que quanto ao trato passado, né, a forma como você se portava, você agora se despoja daquela condição. Você deixa de agir, de se portar como você se portava, ou seja, você se torna um novo homem, uma nova criatura. Você não vive mais como o velho homem, como você se portava antigamente. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou do vosso entendimento,
E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, ou de acordo com a vontade de Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ok? Então é assim que hoje você deve se portar. Você tem que se portar como Jesus Cristo. Você tem que aprender a expressar Jesus, a viver como Jesus. Porque Jesus, ele viveu como Deus queria. Este é o propósito. Que pelos filhos o Pai seja visto, que pelos filhos o Pai seja conhecido, que pelos filhos o Pai seja ouvido, que pelos filhos o Pai seja anunciado. Ok? E esta é a finalidade da pregação do Evangelho, formar em nós a postura divina, nos tornar homens à imagem e semelhança de Deus. Ok? Não existe salvação para quem não se portar como Jesus. Isso é um engano, isso é um evangelho distorcido. A salvação é para aqueles que se portam como Cristo. Se você não se porta como Jesus, não há salvação para você. Simples assim. Então passe a pensar um pouquinho mais, a entender um pouco mais. Tente entender Jesus. Conviva com o Espírito Santo. Ok? Porque o homem de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós devemos, ou havemos de ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos que conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito é de Deus, o Espírito é Deus. Se você tem o Espírito Santo, você vai se portar como Cristo se portou. Quem olhava para Jesus via Deus, nos milagres, nos ensinos, na postura, nas expressões dos sentimentos, até na revolta, né? Digamos assim, quando ele se indignou com os cambistas no templo, que vendiam ali os animais para o sacrifício, faziam da casa do Pai comércio. Imagina Jesus Cristo hoje entrando nesses templos glamurosos, o que ele não faria? Se marcar nem ali ele entraria, porque seria um templo pagão por conta da veneração da doutrina da Trindade, da virgindade de Maria, né? Não só a virgindade para a concepção, mas a perpetuação dessa condição e tantas outras heresias que tem lá dentro dos templos, como a veneração por objetos, a intermediação da fé por meio de amuletos, por meio de elementos, por meio de vestimentas, os ritos exigindo certas roupagens, campanha, votos, todas essas coisas demoníacas, né, como teatro e tantas outras desgraças que foram colocadas na igreja, que não tem nada a ver com o reino, que não são ministérios constituídos por Deus, toda essa porcariada que você vê lá dentro, grupo de louvor, tudo que é vaidoso, que é prepotente, que é contrário ao evangelho, enfim, tudo isso que você está vendo hoje aí, que a Bíblia se opõe, ou coisas que a Bíblia nunca nos instruiu, que os apóstolos nunca requereram, que os apóstolos nunca fizeram, que Jesus muito menos ordenou, Deus muito menos, os profetas muito menos, toda essa tranqueirada que você vê hoje aí, se tirar fora não sobra nada. Ensinos distorcidos, amuletos, campanhas, votos, rituais, falsos ministérios, a veneração da hierarquia, como hoje há essa hierarquia colocada de maneira que os apóstolos são praticamente tidos como divindades, como deuses, né, como reis dentro da igreja. Isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus, essa tranqueirada. Se tirar tudo, não sobra nada que presta. Ok? Então que você possa entender, que você possa compreender que é necessário que você viva como Jesus, que você se porte como Jesus. E que você que é líder entenda que se realmente aquele ministério que você diz ter, né, que defende aí como um título, for dado por Cristo, você vai
formar as pessoas no convívio. Ok? O evangelho vai ser expresso através das suas obras ao ponto de atrair aqueles que são do seu dom ministerial, que tenham o mesmo dom que você. E ali elas serão formadas de forma muito sutil, muito discreta, através do convívio. Assim, todos os ministérios. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.